Olá, pessoal! Dando continuidade aos estudos dos livros da Rota 66, nesse ano de 2025, a gente vai falar hoje sobre o livro de Lucas. Eu sou Keila Merebe, e a gente vai estudar juntos então um pouquinho sobre esse livro. O livro de Lucas, ele é conhecido por ser um livro escrito por um médico, mas isso não é o mais interessante. Talvez a gente fique reduzido a essa informação e não se atente para tantas riquezas que a gente pode descobrir sobre Lucas, essa pessoa que escreveu esse evangelho. O livro de Lucas é um evangelho sinótico, assim como os livros de Mateus e Marcos. E sinótico significa, vindo da palavra sinopsis, que traz assuntos semelhantes, que trata dos mesmos assuntos. Então, o livro de Lucas é um evangelho sinótico junto com os livros de Mateus e Marcos, e ele, de forma diferente dos outros evangelhos, é o considerado livro mais longo do Novo Testamento. Também o livro mais completo, o evangelho mais completo, porque ele trata da infância, da juventude, da vida, ministério, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. Também Lucas é considerado o livro mais bonito da história, porque ele trata da graça para todos os povos, da salvação para todas as nações. Lucas mostra Jesus como homem perfeito, o seu nascimento, um milagre, a sua vida, um portento, sua morte, um sacrifício, sua ressurreição, um triunfo, sua ascensão, a evidência da obra completa. Jesus foi um homem de oração, revestido com poder do Espírito Santo para pregar, curar e libertar. Lucas, de uma forma muito interessante, mostra o cuidado de Jesus com as pessoas que eram marginalizadas e mostra também o caráter universal da salvação. É o evangelho das parábolas, um mapa das riquezas eternas. Mas quem foi Lucas? Lucas era um gentio. Lucas, então, não fazia parte do povo judeu. Ele era sírio, natural da Antioquia, e ele passou pela vida sem ter esposa, sem filhos, portanto, sem distrações. Ele é o único autor gentio da Bíblia. Ele é apresentado como médico, como cooperador e como companheiro. Lucas era o cooperador de Paulo na obra missionária e seu médico pessoal. Olha que interessante. Ele morreu aos 84 anos em Tebas, cheio do Espírito Santo. Quando o livro de Lucas foi escrito, não é possível saber ao certo em que data ou em que período o livro de Lucas foi escrito, mas vários historiadores acreditam que foi escrito provavelmente por cerca do ano 60 depois de Cristo, no tempo que Paulo estava preso em Cesareia, antes do martírio de Paulo e a destruição de Roma. Eles acreditam nisso porque nesse tempo que Paulo ficou preso, esses 2 anos que Paulo esteve preso em Cesareia, provavelmente foi o tempo que Lucas percorreu outros lugares, procurando informações acerca de Jesus e do seu ministério. E também porque Lucas não relata o martírio de Paulo e não relata sobre a destruição de Roma. Então acredita-se que na época que Lucas escreveu esse evangelho, essas situações tão importantes ainda não teriam ocorrido. Quanto ao contexto histórico, Lucas remete o evangelho também Atos a Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então a gente acredita que tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram escritos por Lucas como um contínuo. Teófilo era um grego de alta posição, ou talvez até um romano convertido, não se tem muita certeza sobre isso, a quem Lucas direciona tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Sabe-se que naquela época a imprensa era uma coisa muito complexa, e então uma forma de fazer uma publicação ou de fazer chegar uma informação a outras pessoas era escrever uma carta dedicando aquela carta a uma pessoa importante
E o assunto, então, era tratado nessa carta. Dessa forma, tanto aquela pessoa importante deteria essa informação, quanto poderia essa informação ser divulgada a um número maior de pessoas. Então, o contexto histórico é Lucas enviando esse evangelho a Teófilo, por isso que a gente vê no início essa dedicação a Teófilo. Acredita-se que Teófilo estava sendo instruído na verdade, mas o público-alvo de Lucas ia muito além de Teófilo. Era predominantemente um público gentio. Lucas tinha a pretensão de atingir aos gentios. Características próprias da narrativa de Lucas. O que a gente percebe estudando então esse evangelho? O evangelho de Lucas forma essa unidade com o livro de Atos, como eu falei. Os capítulos 1 e 2 tratando do nascimento e infância de Jesus, e os capítulos de 9 a 19 tratando da jornada de Jesus para Jerusalém. Isso é bastante peculiar. O conteúdo dessas passagens, o conteúdo é tratado quase que exclusivamente por Lucas, não se vendo falar dessas situações, dessas passagens nos outros evangelhos. A gente precisa estar atento ao livro de Lucas, como ler o livro de Lucas. Nós precisamos estar atentos a que Lucas dá ênfase a Jesus como o homem perfeito. Também a gente precisa estar nós precisamos estar atentos a que Lucas fala do universalismo do ministério de Jesus. Ele incluía os gentios, os párias da sociedade, as mulheres, os samaritanos, os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade. Quando a gente olha em detalhe cada uma dessas situações que eu falei, especialmente com a atenção que Jesus dava a cada um desses grupos, ou tratando da universalidade da salvação, a gente consegue perceber durante o livro de Lucas o quanto isso é rico, o quanto isso é importante. O livro trata da universalidade da salvação. A salvação é para todos, não era para um grupo exclusivo. Assim como Lucas era gentio, Jesus, ele trata da salvação durante todo o seu ministério, oferecendo-a a todas as pessoas, sem exceção. Mas Jesus dava uma atenção especial às pessoas marginalizadas, e Lucas trata disso nesse evangelho. Ele fala de Zaqueu, ele fala de outros publicanos, ele fala da mulher samaritana, ele fala de muitas pessoas que estariam excluídas ali da sociedade ou marginalizadas. Lucas também é o evangelho das crianças. Muito interessante, porque os historiadores falam que isso é percebido quando Lucas conta da infância de João Batista e da infância de Jesus. Jesus dando importância também para as crianças. É o evangelho das mulheres, quando naquela época as mulheres praticamente não existiam na sociedade, Jesus valoriza as mulheres. O evangelho de Lucas fala de Maria, de Isabel e de tantas outras mulheres, Marta e Maria, da viúva de Sarepta e outras mulheres. Lucas também é o evangelho dos pobres. Interessante porque Lucas conta de Jesus como vindo de uma família pobre, conta de outras pessoas pobres e fala das palavras de Jesus direcionadas às pessoas que eram pobres mesmo, não pobres de espírito como nos outros evangelhos, mas aqui a gente falando mesmo de situação econômica. Jesus se importava. E interessante que além de Jesus dar uma palavra de alento, de incentivo, de inclusão às pessoas pobres, ele dá um ai aos ricos. Jesus faz a ressalva de que a gente precisava ter atenção para que as riquezas desse mundo não nos afastassem dele, né? Como, por exemplo, na parábola do rico e do pobre, na história de Zaqueu. É também o evangelho da oração. A gente aprende no evangelho de Lucas que Jesus orava. Jesus orava antes de cada situação de grande crise em sua vida. Jesus se dedicava a orar por outras pessoas. Lucas relata Jesus orando por Pedro.
Jesus orando por si mesmo e Jesus ensinando aos apóstolos a orar, e depois lá em Atos a gente vê a igreja aprendendo a orar com os discípulos. Também o Evangelho do Louvor. Lucas é um livro que trata de alegria, de louvor. Ele começa falando em regozijo e termina falando que o próprio Deus se regozija. Lucas também é o Evangelho do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo e Lucas relata isso, que Jesus se movia no poder do Espírito. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Jesus era coberto pelo Espírito. Jesus era cheio do Espírito. Jesus manifestava a presença do Espírito. Olha que interessante Lucas, já falando sobre isso. E Lucas também é o Evangelho das parábolas. As parábolas, de uma forma muito interessante, carregam um tesouro para aqueles que têm a graça revelada, que conseguem entender a riqueza daquilo que está contido nas parábolas, e também uma forma de esconder daqueles que não abrem a visão os mistérios de Deus. Qual a relevância do Evangelho de Lucas para os nossos dias? A gente precisa ver o Evangelho de Lucas como um livro de doutrina, que nos mostra em quem nós devemos crer. A nossa confiança deve estar exclusivamente em Cristo. Também é um livro de ética, que nos diz como viver. E aqui, o Lucas, nesse evangelho, fala sobre humildade, sobre honra e sobre serviço. É um livro também de conforto, que ensina como nós devemos nos regozijar, ou por que nós devemos nos regozijar. É um livro de profecia, que nos informa também o que devemos esperar. Então, o Evangelho de Lucas, ele contém riquezas para a nossa caminhada cristã, trazendo para nós um incentivo a olhar para Jesus, tendo uma vida de oração, olhar para Jesus, buscando sermos cheios do Espírito Santo, olhar para Jesus, acolhendo pessoas independente de classe social, de poder econômico, de contexto que o mundo às vezes traz desprezo, indiferença. Jesus acolhia as pessoas e trazia para perto dele. Jesus era amigo de pessoas que talvez nós não imaginássemos ser. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas a olhar para as mulheres e a valorizar, a olhar para as pessoas que têm necessidades e a sermos alegres com aquilo que Ele já nos entregou. E para concluir, eu queria ler uma frase escrita pelo pastor Hernandes Dias Lopes no livro que ele estuda, o Evangelho de Lucas, que é um livro maravilhoso, que ele detalha em cada capítulo, cada parte do livro de Lucas, e vale a pena a gente se aprofundar, se possível. O pastor Hernandes fala assim: percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é assentar-se aos pés de Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Ele não é um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. De seus lábios saem doçura, de suas mãos flui poder, de seu coração jorra misericórdia a judeus e a gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e publicanos, atormentados e doentes. Que ao estudar o livro de Lucas, a gente se assente aos pés de Jesus e aprendamos a ser como Ele é e como Ele deseja que nós sejamos. Amém?